Dezembro, terça-feira. Eu sou a Gisele Federici, estou aqui na TV 247 ao vivo com o Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. A gente está aqui toda semana, falar um pouco sobre a conjuntura política, análises internacionais também, da geopolítica. E agradecer a todo mundo que está aqui no chat já, que está aguardando a gente aqui entrar ao vivo. O Luciano Costa, que foi o primeiro a escrever aqui no bate-papo, a Betânia Guedes, Estela Bettini, que é membro aqui do canal, Rodrigo, Ângela, Emerson, Mércia Holanda, que acabou de chegar como membra, e o Kias de Paula também, está dizendo que estava demorando, a gente atrasou um pouquinho. E eu vou chamar o Rui também, nosso convidado, que é o que todo mundo está querendo ouvir, né? E ele está aqui na sala de espera, então, bem-vindo, Rui, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo tranquilo? Tudo bem. A gente combinou verde e preto hoje, nosso uniforme. Ah, é? Brincadeira. Mas estamos de luto aí, de alguma forma, por tudo que está acontecendo. Tem que ficar de luto, só pelo Covid. Pois é, mas se fosse também para ficar de luto, a gente estaria de luto há um bom tempo, né? Então a gente não vai cair nessa, não. Estamos aqui com força para discutir, né? Para debater, para destrinchar tudo e para lutar também. E, bom, tem muito tema hoje, Rui. Eu queria que a gente começasse falando sobre as eleições na Venezuela. Queria te ouvir sobre isso. Sei que você já faz sempre suas análises no canal do PCO, né? Causa Operária TV. Queria que você fizesse aqui também. Tem sempre uma distorção de narrativas, né, da imprensa sobre a Venezuela, e com a eleição não é diferente, né? Aliás, principalmente quando tem eleição, né? Eu lembro de outros pleitos que tem narrativas bastante diferentes. Quando a esquerda, quando não existia mídia alternativa, era uma narrativa só, e agora são duas narrativas bem diferentes. Então, por exemplo, a imprensa fala, a grande imprensa, né, Folha, Estado, enfim, e até veículos internacionais também, estrangeiros, mas que estão dentro desse mesmo pensamento. Fala muito sobre abstenção, fala até sobre o boicote da oposição, né? Em eleição passada já falou muito que a oposição não pôde participar, foi impedida, né? Enquanto estava lá participando e foi derrotada, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre esses pontos que a imprensa pega, como é que a gente pode fazer uma comparação sobre esses índices de abstenção, isso foi tão anormal assim, e falar sobre a vitória do grupo político do Maduro, né? Eu vi que você está correta aí, a imprensa internacional ela já anunciou a fraude antes da eleição, né? Eu vi uma editorial aí, não sei se é um editorial, uma matéria do The Economist, né, que é sempre um órgão que é importante para a gente saber a posição da burguesia em geral, né, da burguesia global, do imperialismo. Ele já falava que a eleição era fraudada, que não sei o que nada. Quer dizer, já era, como é que se diz? Uma campanha política dada, né? E por que eles falavam isso? Porque o chavismo, né, o Maduro, ia ganhar a eleição com ampla margem, e como efetivamente aconteceu, já uma tentativa de descaracterizar o acontecimento, né? Vários países aí já se pronunciaram pelo não reconhecimento da eleição, que mostra que é uma continuidade do golpe, da tentativa de golpe de Estado feita com o Juan Guaidó, né? Então, nada de novo aí, né? Simplesmente mostra, eu acho que o grande ensinamento é que a gente não pode dar ouvidos ao que fala a imprensa capitalista mundial, que é uma usina de mentiras, de campanhas políticas e tudo mais. Eu vi que alguns setores de esquerda caíram nesse conto do vigário, estavam reproduzindo essa versão. Eu não posso afirmar que a eleição foi a coisa mais maravilhosa, como em geral você não pode afirmar sobre nenhuma eleição.
Mas eu também não vi nada que colocasse em questão essa eleição. O único ponto é esse que você levanta, justamente da abstenção, né? Abstenção eleitoral. Isso daí mereceria uma análise mais profunda. Não sei dizer. A abstenção, ela foi grande, não é que ela foi anormal, né? Em outras situações houve uma abstenção grande igual a essa. Ela foi grande, não sei por quê, porque o chavismo, de um ponto de vista geral, ele consegue mobilizar uma parcela grande da população. Então, isso daí precisaria ser analisado. Eu não saberia dizer por que houve essa abstenção tão grande. Mas aí, né, a abstenção ela não diz respeito ao caráter da eleição propriamente dito, ela diz respeito mais à situação política. Quer dizer, por exemplo, pode ser que alguma parcela da população não tenha ido votar porque está descontente com o chavismo. Não é antinatural isso daí, eu diria, porque a Venezuela está sofrendo um boicote econômico muito duro e ainda, nas condições de boicote, teve que se confrontar com a pandemia, teve que se confrontar com os resultados econômicos da pandemia. É possível que haja uma parcela da população que esteja descontente. Isso aí sempre se manifesta de alguma forma na eleição, mas eu não estou vendo que esteja acontecendo nada demais. Eu acho que o resultado da eleição é que a direita perdeu seu principal ponto de apoio na luta contra o chavismo até agora, que era o controle da Assembleia Nacional, né? O controle vai voltar às mãos do chavismo. O Guaidó já não pode mais ser presidente da Venezuela e assim por diante, né? Quer dizer, digamos assim, que é o desmoronamento final da manobra golpista, que teve como ponto culminante essa farsa grotesca do Guaidó como presidente da Venezuela, né? Que permitiu, né, bom lembrar, essa farsa permitiu tanto ao governo norte-americano como ao governo inglês perpetrar aí um enorme assalto da riqueza venezuelana, confiscando os fundos que estavam nos Estados Unidos e o ouro que tinha sido colocado sob confiança nos bancos ingleses, né? Eles se aproveitaram, como bons ladrões que eles são, né? Eles se aproveitaram da situação para roubar a Venezuela. Maravilha. Tem um pessoal falando aqui que seu som está muito baixo. Eu não sei se você tem um microfone aí que dá para melhorar, acho que por mais perto. Enfim. O Rafael Lacerda mandou um superchat aqui dizendo: Rui, quando tudo que você fala faz sentido, mas e a família do Brasil? Não sei se eu entendi essa pergunta, não sei se você entendeu também. Família Bolsonaro? Pode ser, Mas não tem nada, uma coisa não tem nada. Uma coisa também não tem nada a ver com a outra, né? Rafael, se você puder mandar um complemento aí à sua pergunta, a gente faz aqui. A Angelina Dias diz: estou em luto desde quando Dilma foi derrubada. Pois é, por isso que eu falei, né? Se fosse para a gente ficar de luto, tinha que ficar todos os dias desde quando aconteceu o golpe mesmo, e muita coisa tem acontecido com frequência. Bom, já tem gente dizendo que o som tá bom aqui, que dá para ouvir. Acho que tá um pouquinho mais baixo que o meu, mas... Melhorou? Nada demais. Acho que melhorou um pouquinho, sim. Agora, Rui, um grande tema aí para a gente falar hoje, que dá um bom debate, até você tem opiniões bem interessantes sobre isso, né? A gente já falou aqui sobre obrigatoriedade, por exemplo, que é a vacina, né? Está tendo uma guerra política, uma corrida política pela vacina, uma disputa de quem vai ficar com a melhor imagem, de quem vai ser o herói da vacina, mas, por outro lado, o Bolsonaro não quer muito ser esse cara, né? Ele está mais correndo atrás do prejuízo, depois que o Dória tentou aí emplacar uma campanha de homem da vacina, né? E aí o Bolsonaro viu que estava perdendo essa disputa, que ia ficar para trás. Tem já um monte de governador indo atrás do Dória, né? Ele foi lá e anunciou um plano antes do governo federal, um plano mais detalhado, né? E, enfim, agora tem essa história da Anvisa politizada,
que diz que não vai autorizar antes de 60 dias. Enfim, essa disputa aí que todo mundo está acompanhando, está vendo os capítulos, hoje teve reunião, já tem governador que está criticando até o que seria uma arrogância do Dória, o que faz muito sentido, né, já que ele está fazendo uma campanha de marketing pessoal também com essa história toda. E eu queria te ouvir sobre isso. Primeiro, assim, o que o Bolsonaro está fazendo é muito grave e não tem apoio popular nenhum, né? As pessoas querem a vacina, querem que essa pandemia acabe. Eu queria saber, primeiro, se você acha que esse pode ser o topo, né? Pode ser o ápice das besteiras que o Bolsonaro faz, e se isso pode até derrubar o Bolsonaro. Ele já fez tanto crime ele já cometeu, só que agora, acho que ele, depois de ter se exposto tanto, ter cometido tantas coisas criminosas e perdido, em parte, essa imagem de que faria algo diferente por parte do eleitorado, agora pode ser que ele tenha, né, se superado ao atrapalhar a vacinação da população, né? Você concorda com esse ponto de vista? Mais ou menos. Eu acho o seguinte, né? Dividindo o problema em partes, que eu acho que esse é um problema que tem várias facetas. A primeira faceta é o seguinte: desde o começo da epidemia, né, ficou muito evidente que o bloco dominante, agrupado principalmente em torno do Dória, né, ele é cotado como um dos principais candidatos à presidência da República em 2022, soube se tirar proveito da posição do Bolsonaro junto a todo um setor da população, né? Então, eles fizeram um jogo de cena. Nós falamos disso aqui, inclusive aqui no 247, né? Que a política dos governadores não era realmente uma política de defesa da população, era mais um jogo político. Mas eu acho que o Dória foi, até certo ponto, muito bem sucedido nessa operação, a tal ponto que eu vi esses dias aqui na imprensa gente falando o seguinte, que o Dória está, na questão da vacina, ele se coloca quase que como presidente da República, né? Ele dá as cartas, etc. e tal. Muito bem jogado, eu achei. Apesar de que, não vamos confundir, não tem nada a ver com a defesa da população, proteção da população. É um mero jogo político, como foi desde o começo, a gente viu. Durante a eleição, né, o Dória suspendeu todo tipo de informação sobre a pandemia, deram a entender que o negócio tinha praticamente acabado, estava neutralizado. Um dia depois da eleição municipal, ele já anunciou o fechamento de São Paulo, de outras cidades, mostrando que tudo era uma grande manipulação política. Na eleição também, no discurso de vitória, né, do Bruno Covas, o Covas disse que o negacionismo estava com os dias contados, entregando o jogo, né? O grande instrumento político desse bloco, em particular do Dória, foi explorar a posição ultradireitista, meio religiosa, meio esquisita aí do Bolsonaro, que é dirigida a um setor da população. Agora, esse é um primeiro problema, né? Agora, o Bolsonaro, ele realmente errou totalmente ou ele fez uma política dirigida para o setor que é o setor mais importante da base de sustentação dele? Eu acho que nós temos que esperar para ver isso daí, né? Nós não podemos dizer simplesmente que com a questão da vacina a eleição de 2022 está liquidada. Eu acho que nesse momento, né, nada indicaria que na eleição o Bolsonaro não se apresente como um dos candidatos principais aí. E se não houver nenhum candidato à altura, né, ele vai ganhar a eleição. Isso aí fica muito claro, né? A burguesia está se preparando para montar um cenário eleitoral para derrotar o Bolsonaro. Se ele tivesse afundado com a questão da vacina, isso não estaria colocado, né? Tudo bem, é necessário acompanhar para ver os desdobramentos, né?
mas, a princípio, não me dá a impressão de que a questão da vacina liquida o Bolsonaro politicamente. Eu acho que as fraquezas do Bolsonaro, na realidade, são outras, né? Ele não tem uma força política organizada, ele não tem partido, ele não tem uma base de sustentação muito clara e tudo mais. Mas eu acho que o caso Bolsonaro não fica encerrado apenas com a questão da vacina. Certo. Vou trazer uma pergunta aqui que veio no superchat do Eli Joaquim de Menezes sobre esse tema. Ele fala: comece com uma pergunta ao nosso estimado Rui. Estes atrasos sobre a vacinação não seriam propositais? Com a imunização, o povo pode ir às ruas e exigir a queda do regime. Olha, eu acho que não me parece que seja... Essa é uma carta que poderia ser jogada, né? Num jogo político como esse, você vai ter que optar para ver qual que é a melhor carta no momento, né? Não me parece que a burguesia esteja jogando essa carta particularmente, né? Eu acho que eles estão jogando com a carta de nós somos a salvação do povo brasileiro, estamos com a vacina, etc. e tal, né? Eu acho que é isso. Agora, a gente tem que levar em consideração também que a questão da vacina ainda é uma incógnita, né? Ninguém sabe exatamente como é que é essa vacina, que efeito vai ter, e eu, pessoalmente, né, acho imprudente acreditar numa pessoa como Dória ou no grupo político dele, porque esses daí são mentirosos profissionais, são enganadores profissionais, não têm a menor preocupação com ninguém, tudo pode acontecer. Então, tem que ver isso aí também, como é que vai ser essa questão da vacina, né? Esperemos que não aprontem mais ainda com a população, mais do que já aprontaram, né? Nós estamos indo aí para os 200 mil mortes, é uma coisa muito louca no Brasil, e a culpa não é só do Bolsonaro, é do Bolsonaro, que é maluco, né? Que é um demente aí que faz uma política sem pé nem cabeça, baseada em critérios de apelar para um pessoal fanatizado, maluco, mas também o Dória e os outros governadores e tudo têm culpa no cartório, e muita. Não é pouca, não. Eles deixaram a coisa rolar. A única coisa que eles fizeram, basicamente, foi a questão do isolamento social. Você vê que mesmo agora que nós temos testes disponíveis e tudo mais, não há um plano, né, de ninguém para fazer uma testagem. Eles agora estão jogando a questão para a vacina. Se a vacina atrasar, morre mais gente. Se a vacina der algum problema, né, e isso daí acabar fazendo com que seja interrompida a vacinação, vai morrer mais gente. Eles jogam, na verdade, todos eles, com a vida do povo brasileiro. Engana-se quem pensa que o Dória é melhor do que o Bolsonaro, né? O Dória, ele não liga para nada, para ninguém, ele só liga para ele mesmo. Então, mas a gente, enfim, o campo da esquerda sabe muito bem disso, né? Mas como é que você vê as possibilidades de frutos desse jogo político do Dória, que claramente é nacional, né, Rui? Ele oferece aí 4 milhões de doses para outros estados, ele está reunindo governadores em torno dele contra o Bolsonaro. Há claramente uma política muito bem aplicada e que ele deu muita sorte aí, né, de ter uma situação que o favorecesse. O Instituto Butantan fica em São Paulo, tinha condições de estrutura e tecnológicas para fazer essa parceria com o laboratório chinês, Sinovac, enfim, tudo isso foi a favor dele. Como é que você acha que ele pode colher os resultados disso? Você acha que tem como ele sair mal dessa de alguma forma? Porque eu estou vendo meio que um filme de terror se desenhando, assim, ele pode ter uma imagem muito boa no final das contas, né? Não, eu acho que ele... o jogo que eles fizeram, por mais que fosse um jogo desonesto com a população, foi muito bem feito. Não, de forma nenhuma vamos negar isso daí. O Dória é a principal figura aí de oposição ao Bolsonaro, o principal candidato dentro desse bloco direitista, nesse momento, de longe, estourado, não tem dúvida nenhuma. Ele, agora, precisa ver se isso daí é suficiente para que eles voltem ao poder, né?
ao poder, quer dizer, não ao poder, porque o poder, eles estão com a mão no poder há muito tempo, sempre estão, mas ao governo federal, né? Isso daí já não é tanta certeza, mas ele está muito bem posicionado. Existe se desenhou aí no último período um enfrentamento entre o Dória e o Luciano Huck, né? O Dória seria o candidato do setor mais direitista do bloco dominante, esse bloco que vai do PSDB ao PP, né? O Dória seria o candidato favorável, até porque dentro do bloco os setores mais direitistas ganharam a eleição. O PSDB não foi bem, mas o Dória é PSDB de São Paulo, não é PSDB nacional, né? Então, até agora, eles estão aí com um posicionamento muito bom diante da eleição, né? Me parece que tem toda uma ala do PSDB que prefere o Luciano Huck, associada com a Globo, está associada mais diretamente ao imperialismo, né? E esses setores, que são os partidos que saíram da ditadura, apoiam aparentemente o Dória, né? A mesma divisão a gente viu aí na questão do STF, né? Sim, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Deixa eu só esgotar esse tema da vacina antes. E nessa disputa, que é muito política e pouco sobre cuidar da população, né? Como é que fica a esquerda? Qual que deve ser a pauta da esquerda? Porque, assim, a pauta foi capturada. Tem lá o João Dória, que é de direita, né, mais para a extrema-direita. Tem o Bolsonaro do outro lado, eles são opositores e os dois estão no campo da extrema-direita. Então, enfim, estão lá brigando no campo deles. O Calil, que é o prefeito de BH, ele está sendo endeusado em Belo Horizonte por aplicar medidas de proteção, de defender o isolamento social, de ir atrás de vacina, enquanto o Zema, o governador, está sendo destruído, por exemplo, nas redes sociais, por não estar fazendo isso. Então, a vacina virou uma pauta da direita, mas a esquerda não tem como não defender a vacina. O que faz a esquerda se essa virou a pauta da direita, né? O Dória, enfim, abraçou essa pauta como a principal dele, né? Mas não é a pauta dele, é a pauta do momento, é o que está acontecendo agora, é a pandemia, as pessoas querem se salvar, querem que isso acabe. Como é que a esquerda deve se comportar no sentido do discurso, né, da oratória, para se diferenciar de um grupo como o comandado pelo João Dória, né? Eu estava ouvindo o Alisson Mascaro hoje de manhã com o Atushi, ele falou assim, a pauta da esquerda deve ser o SUS, né? Então, foram lá e compraram a vacina de uma farmacêutica multinacional, enfim, americana, com uma parceria com a alemã. Tá bom, mas quem vai produzir as agulhas? Quem vai produzir os insumos para a aplicação da vacina e tal? E por isso deve haver uma defesa por parte da esquerda do sistema público de saúde. Enfim, como é que você vê isso nessa disputa de narrativas em que a esquerda não está nem colocada, né? A esquerda perdeu o bonde nessa questão logo no começo, né? Eles, ao invés de o PT, CUT, PCdoB também, PSOL, ao invés de ter uma posição crítica diante do problema, de ter uma posição independente, eles, não sei se foi por susto ou pela pressão dos setores mais direitistas da esquerda, eles adotaram uma política que era assim: vamos defender o que estão defendendo os governadores. Foi aquele grande momento dos governadores científicos, né? Bolsonaro é um irracional, como disse o Covas, negacionista da realidade, da ciência e tudo mais. E o Dória, por incrível que pareça, foi transformado em governador científico. Tá? A esquerda poderia ter denunciado que esse enfrentamento era um enfrentamento muito artificial, que era um jogo de cena, que o Dória e os outros governadores, todos direitistas, na realidade estavam simplesmente, né, atuando com uma coisa só, que era o isolamento social, e ainda assim de uma maneira muito precária, muito parcial e tudo mais. Tanto que a gente viu que, científico ou não científico,
o estrago no Brasil é gigantesco, né? E a gente vê aí que mais de um terço dessas mortes aí são no estado de São Paulo, onde está o Dória. Então, por aí a gente vê também como o jogo de cena ele funciona, né? Que o Dória aparece como salvador da pátria, mas se você for contar os cadáveres, ele tem mais cadáveres de qualquer outra pessoa no Brasil, sendo que ele tem responsabilidade direta sobre a questão, né? Pois é, mas aí, só para fazer um parênteses, como é que a esquerda faz uma disputa política com o Dória, que neste momento é o cara que está defendendo a vacina e que ganha apoio popular com isso? Eu vou chegar nesse ponto aí. Quer dizer, a esquerda fracassou até agora totalmente. O crescimento do Dória vem disso daí. Eles deveriam ter denunciado tudo que o Dória fez, mas eles simplesmente apoiaram, né? Bom, agora teria que mudar a política. Tem que assumir uma posição crítica. Nenhuma força de esquerda poderia ter uma posição acrítica diante de nenhuma medida da direita, por mais que ela pareça ser uma medida progressista. A direita sempre vai fazer as coisas de uma tal maneira que vai prejudicar a população, é da natureza da direita. Então, por exemplo, você citou aí essas propostas, né? Ver o problema do SUS, quem é que vai fabricar, uma série de coisas. Eu acho que até mais a esquerda deve fazer. A esquerda deveria, por exemplo, exigir que no estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, se for encerrado o auxílio emergencial, o estado de São Paulo deveria dar o auxílio emergencial. Já criar um movimento em torno disso. Continuar criticando a política do Dória do isolamento, porque da vacinação até a imunização completa vai um tempinho. Daí o Dória não faz nada. Aí a política deles é uma política toda... Pode colocar de novo o problema dos testes e assim por diante. E fiscalizar a aplicação da vacina, porque quem garante que isso aí vai ser uma coisa feita de maneira realmente responsável? Quem garante que isso daí, a vacina vai ser efetivamente prioritária para a população mais vulnerável ao vírus? Quem que garante que se a vacina der algum problema na aplicação, o Dória vai informar a população desses problemas? Ninguém garante nada. Então, a esquerda deveria ter o seu próprio programa, como deveria ter sempre, e como deveria ter tido desde o começo da pandemia. E esse programa é um programa essencial, não é simplesmente a pessoa aparecer com a vacina aí. Entre aparecer com a vacina e realmente dar conta do problema para a população, há uma distância muito grande, né? Então, a esquerda deveria assumir uma posição crítica. Só que não assumiu até agora. É difícil que venha assumir agora, né, na última etapa da questão do vírus. Então, eu acho que nós vamos ficar aí vendo o Dória capitalizar isso daí, quaisquer que sejam os problemas, e podem ser grandes, que a aplicação da vacina vai ter. Pois é, e vão ter muitos capítulos ainda sobre isso, né? Certamente. Tem esse tema que você trouxe, né? Você falou do STF, acho que é importante a gente falar sobre isso. Teve essa. E aí eu já leio daqui a pouquinho o superchat do Rodrigo Pedro, que te faz uma pergunta sobre 2022. O STF, a expectativa ali era negativa, né? De que fossem contra a Constituição e dessem a autorização para que o Maia e o Alcolumbre pudessem se reeleger na mesma legislatura. Isso não aconteceu. Inclusive, saiu até a informação de bastidor de que havia um combinado de votos e que ministros teriam traído depois esse combinado. Enfim, uma coisa bem lambança, né? Que não dá para a gente ficar surpreso, mas esses bastidores não saíam muito, né? Uma coisa, assim, bem escandalosa de julgamento combinado. E bom, aí o fato é que teve essa virada, mantiveram lá como são as regras hoje, e derrota do Maia e do Alcolumbre. Então, primeiro, como é que você viu essa coisa do STF aí? Depois a gente fala um pouco sobre as disputas lá na Câmara e no Senado. Eu acho que o STF estava se encaminhando para mais um estupro aí da Constituição Nacional, que é
Esses aí são os maiores estupradores do país, só que eles não estupram mulheres, eles estupram uma mulher, só que é a Constituição Nacional. Tá? Aí teve essa reviravolta. Num primeiro momento, eu mesmo olhei e falei, nossa, o que aconteceu aqui? Que eles deram marcha ré no estupro. Vendo a votação, a gente vê que a votação é entre duas alas que são politicamente alinhadas. Tá? A ala que votou pela mudança é uma ala alinhada com o DEM, do Maia. Né? E a ala que votou contra a mudança é uma ala mais alinhada com o PSDB e é a ala lavajatista do STF, que é a PSDB também. Porque a gente sabe que a Lava Jato foi uma operação do PSDB. Então, aqui, né, logicamente que a gente tem que conjecturar, porque a gente não sabe de nada. Né? Eu não tinha visto isso aí que você falou, que roeram a corda no último minuto lá e votaram. Né? Mas eu elaboraria a seguinte conjectura para a gente comprovar, que é a seguinte. Abriu-se dentro do bloco dominante uma disputa para ver quem que vai ser o cabeça do plano Biden brasileiro. Se vai ser a ala direita, né, representada principalmente pelo DEM, mas também pelo PSD e pelo PP, ou se vai ser a ala, digamos assim, né, entre aspas e sublinhado e tal, a ala esquerda do bloco, que seria o PSDB e o MDB. A eleição, ela mostrou que a ala direita desse bloco, ela está com a iniciativa. Né? Na eleição, ela foi bem, ela foi a ala que mais cresceu aí dentro do bloco, a outra ala perdeu o voto. O Maia está com uma posição muito especial, aí, controlando o governo Bolsonaro através da mesa da Câmara. Né? Não é difícil até que eles possam estar com o Maia como um possível candidato e tudo mais. Eu acho que essa ala está com o Bolsonaro, está com o João Dória. Me parece que essa votação, que não tem nada a ver com a democracia, com a Constituição, nada, porque a Constituição no STF, ela é que nem o papel do banheiro, né? Ela só serve para aquilo. É uma disputa com vistas à eleição presidencial. Vai sair uma guerra aí para ver quem que se impõe. De um lado, pode ser que esses nomes eles não fiquem, mas aparentemente ficariam. De um lado, Dória, que estaria apoiado pela ala mais direitista, né, e, portanto, estaria apoiada pelo pessoal que todo mundo fala que é garantista, mas queria passar por cima da Constituição dessa vez. E, do outro lado, Luciano Huck e a Globo, que estaria mancomunado aí com o Fernando Henrique Cardoso e essa ala do PSDB que, nesse momento, está por baixo, principalmente em São Paulo. Né? Parece que é uma luta interna para definir quem é que vai ter quem é que vai encabeçar o processo eleitoral em 2022. Nós temos que considerar que tudo que vai acontecer no Brasil depois dessa eleição municipal, inclusive a eleição municipal, mas agora muito mais acentuadamente, tudo diz respeito à eleição de 2022. O pessoal fala que o Bolsonaro só pensa na eleição de 2022. Na verdade, isso é mentira. Está todo mundo pensando na eleição de 2022. Tá? Então, essa votação parece assim, não vamos deixar o Maia ser uma espécie de árbitro do Congresso Nacional até 2022. Né? Não vamos deixar ele ficar com todas as cartas na mão. Porque você imagina, o Congresso Nacional ele pode decidir uma série de coisas sobre as eleições. Então, se o Maia é o dono da coisa, ele vai, né, ele vai ter um poder bastante grande junto às eleições. Outra coisa que a gente pode ver também, uma coisa que poderia confirmar essa conjectura, essa hipótese, é a questão da própria presidência da Câmara. Como é que vai se definir agora os candidatos e a posição da esquerda? Porque a esquerda é a favor da frente ampla, mas a esquerda, em geral, é a favor da ala
PSDB, FHC e Globo, e não da ala DEM. Né? O alinhamento de todo um setor da esquerda com esse pessoal. A gente viu, né? No Rio de Janeiro, o PSOL, assim, tá... Apesar de que é o Paes lá, mas o Paes, ele assumiu uma posição meio neutra, né? Ele não falou, estou com o DEM e não abro. Ele não falou isso. Ele se colocou numa posição meio neutra. Tudo bem, eu sou do DEM, mas eu sou a pessoa mais à esquerda dentro do DEM. Ele falou... Ele deu uma desconversada nessa questão do DEM, né? Me parece que ele é um candidato mais dessa ala Globo. Essa briga aí, na verdade, não é uma briga fundamental, né? Porque para a maioria da população pouco interessa quem é que vai segurar a corda desde que vai ser enforcado, né? O nome do carrasco é secundário, mas vai dar uma boa crise, pode dar uma boa crise na situação política, inclusive pode levar esse bloco a realmente fracassar na questão eleitoral, né? Que eles estão trabalhando com muito cuidado, com muita intensidade. E como você avalia que a esquerda deve fazer suas alianças lá, né? Você traçou um quadro aí, olhando de cima, como é que cada um está posicionado, mas qual a sua opinião sobre como é que deve ser essa disputa, como é que a esquerda deve se colocar nessa disputa? É possível que a esquerda coloque um nome, né? E aí pode ser PT e pode ser que não tenha apoio do PCdoB, por exemplo, que o PCdoB fique lá com o sucessor do Maia, enfim, pode ser que haja uma divisão aí, mas é possível que seja colocado um nome para marcar posição, porque voto não tem, né? Você concorda com isso ou você acha que a esquerda já deve se aliar no primeiro turno à ala mais moderada, digamos assim, para conseguir impedir a eleição de um menos pior? Não, eu acho que a esquerda teria que manter distância desse povo. A experiência, uma avaliação cuidadosa da experiência do vírus, né, da pandemia, mostra que ficar a reboque dos governadores foi um erro total. Você vai perdendo o espaço. Você vai falando para o povo o seguinte, olha aí, eu sou de esquerda, mas veja o Dória, que belo trabalho. Aí você está criando uma ilusão na cabeça das pessoas, está confundindo todo mundo. Eu acho que a esquerda, a partir de agora, deveria traçar nem um risco, deveria traçar aí um verdadeiro fosso no chão entre a esquerda e todos os setores de direita. Né? Agora, logicamente que tem dentro da esquerda setores que acham que a melhor política seria se aliar com alguém aí, fazer a operação do Biden, né? Nos Estados Unidos, eu vi a esquerda do Partido Democrata está lá, até agora, na maior ilusão de que o Biden vai dar alguma colher de chá para eles. E tudo que o Biden faz é montar lá um grupo de trabalho que são os piores... como é que se diz? As pessoas mais agressivas dentro do aparato norte-americano. E ele disfarça isso botando um negro aqui, uma negra ali, né, para dar a impressão de que ele está na maior democracia. Eu acho que é isso que vai acontecer com a direita aqui. O que a maior parte da esquerda não vê é que se o Dória, o Huck, ou qualquer um desse pessoal ganhar as eleições, eles vão trabalhar energicamente para acabar com a esquerda. Eles não conseguem conviver com uma oposição de direita e uma oposição de esquerda. A eleição já provou isso daí. Então a esquerda teria que se distanciar. A esquerda, na verdade, tem uma arma poderosa, que é lutar pela candidatura do Lula, mas aparentemente tem gente na esquerda que prefere um cavalinho de pau, né, ao melhor cavalo da corrida, né? Aí já é estranho, não sei dizer como é que a pessoa chega nessa conclusão. Então, antes da gente falar do Lula, vou trazer o superchat aqui do Rodrigo Pedro, que pergunta: Rui, você acredita que a direita vai aceitar o Ciro como um possível candidato em 2022? Olha, eu vi uma declaração ontem
de um dirigente do PSD do Kassab, falando que o Ciro está muito bem posicionado, ele formou uma frente com o PS, isso daí dá a ele uma força, papapá. O maior elogio, propondo a frente PDT, Partido Socialista, né, e o Ciro como candidato presidencial. O que significa isso? Que eles estão atribuindo ao Ciro a função, né, de atrapalhar a esquerda, de abrir uma candidatura que pode enganar uma parte do pessoal como sendo de esquerda, quando, na verdade, é uma candidatura de direita. Eles, na verdade, eles estão se preparando para aquilo que aconteceu em 2018. Né? Bolsonaro de um lado, o PT do outro, com o Lula em primeiro lugar, mas com um candidato substituto, e aí eles têm que montar o jogo para evitar isso daí. E o papel do Ciro é dividir o voto com o PT, isso aí não tem a menor dúvida, né? Inclusive, a referência à frente PS-PDT é muito clara. Isolar o PT. Se fizer a frente PS-PDT, capaz que até o PCdoB apoie. Bom, o Dino falou, né, que a esquerda deveria apoiar o PDT também. Eu vi essa declaração dele. O Dino falou isso e também sobre o Lula, né, que não há tentativa de se unir para derrotar o Bolsonaro, o bolsonarismo, enfim, sem o PT e sem o Lula. Agora, numa frente com partidos e com pessoas como Maia, enfim, Luciano Huck, aí não tem como colocar a esquerda, né? Já sabemos sua opinião, né? Tem gente que defende uma frente mais ampla, digamos assim, maior, incluindo partidos até de centro-direita, e a sua posição é de uma esquerda bem mais específica, né? Assim, nas pautas e sem considerar esses nomes e esses partidos. Mas é isso, acho que o Ciro está se mostrando cada vez mais para o outro lado, né? Sendo citado, inclusive, pelo Maia. Ele foi citado pelo Maia. Nesse grupo aí de Huck, né, e de Dória, etc., o Ciro foi citado. Então, não foi à toa, né? Que ele está na listinha, né, do Maia. Eu acho que sim, que ele é um... como é que se diz? Ele é um candidato desse bloco. Só que ele é o candidato com menor possibilidade e o bloco não escolheu ele como candidato. Acha que ele é um candidato que você pode engolir, que você pode... Não, mais do que engolir, com o qual você poderia governar, mas não é o preferencial. Não sendo preferencial e lançando candidatura, ele vai ser estimulado para tirar votos da esquerda. Isso aí é absolutamente claro, né? E é possível que ele tire mais do que a gente está pensando. Por exemplo, a posição do PCdoB seria importante, mais ou menos importante nesse quadro. Se o PCdoB for para o lado do Ciro, que é uma possibilidade, não seria apenas uma questão numérica de votos. Tem também a impressão que vai ser explorada pela imprensa burguesa. O PT está isolado, nem o PCdoB, tradicional aliado, eles vão procurar explorar isso daí. Eu acho que o papel do Ciro está muito claro, depois de muita discussão sobre o Ciro, né? Quantas vezes que a gente não discutiu o caso do Ciro aqui, ele até nos atacou aqui, em função das críticas que foram feitas, mas agora está claro, o Ciro é uma peça do jogo do adversário, não do nosso jogo aqui. Sim. E Rui, então, Lula 2022, você fez até uma live especial com a Tuxi na semana passada para falar sobre isso, essa campanha que defende Lula presidente. Ontem o Haddad fez uma fala também, defendendo Lula presidente e pedindo que o STF cumpra sua função, né? Julgue o caso do Moro, enfim, e deu os direitos políticos ao Lula. Queria que você falasse sobre isso, sobre essa campanha, esse discurso que o pessoal tem feito, e como é que você vê isso daqui até a eleição de 2022? Né? Se vai angariar lideranças ou se
essas lideranças de esquerda estão mais em outra, né? Como o Flávio Dino. Ok, ele diz que não há frente sem Lula e tal, mas até aí é diferente de apoiar o nome Lula para presidente, até porque ele tem suas próprias ambições, né? Assim como vários outros também têm suas próprias ambições. O primeiro sinal positivo em relação a essa proposta foram os acontecimentos após a eleição. Tá? No balanço da eleição, a direita golpista, né, Rede Globo, etc., Estado de São Paulo, a imprensa e tudo mais, os políticos de direita, eles começaram numa campanha dura contra o PT, né, dura contra o PT, mas que visa fundamentalmente o Lula e a eleição de 2022. Então eles saíram atacando, isso daí estimulou um pessoal um pouco mais fraquinho ou de caráter ou de inteligência a também atacar o Lula, né? Um membro da direção do PT, um cidadão chamado Alberto Cantalice, saiu dizendo que o Lula já fez muito pelo PT, agora ele tem que sair de lado e dar espaço, que me pareceu uma coisa assim extremamente deselegante da parte dele, né? Ele quer colocar o Lula ali no museu do Lula, quer aposentar o Lula precocemente. Eles começaram com isso, Ciro Gomes, lógico, o Jacques Wagner falou, mas a reação a essas declarações foi muito negativa dentro da esquerda. E todo mundo recuou. Agora ninguém fala mais nada. Eu já acho que isso aí é positivo, mostra, né, a força da oposição a essa colocação da burguesia de que o Lula tem que ser colocado para fora. Então, esse é o primeiro fato, é uma constatação do que aconteceu nesse período. O segundo fato, que eu acho que é muito importante discutir, porque há muita incompreensão e muita até falsificação da posição que nós estamos defendendo, que é o seguinte: a defesa do Lula não é, da nossa parte, e eu acho que de um ponto de vista essencial, de um ponto de vista geral, não é a defesa nem digamos assim, da política do Lula no governo, né? Apesar de que nós não sabemos qual seria a política de um governo Lula nesse momento, eu acho que ele se deslocou muito para a esquerda nesse período do golpe, e nem uma defesa do PT, nem nada disso, não é nenhuma defesa de nenhum particularismo, né? O problema do Lula é um problema que diz respeito diretamente à marcha da situação política, às instituições e o funcionamento do regime político. Porque o Lula é o candidato mais popular que tem no Brasil. E ele está sendo impedido de participar das eleições, quer dizer, estão retirando do povo um direito com, como é que se diz? Com elementos, né, judiciais que ficaram completamente desacreditados, que são falsos, um processo fraudulento contra ele. Então, quer dizer, você deixar o Lula fora da eleição em 2022 é um novo golpe de Estado, né? Todo mundo no Brasil, todo mundo, não é só a esquerda. Tudo bem que a burguesia que deu o golpe, mas como eles se passam por democráticos, a gente deveria perguntar: você é a favor desse golpe? Tirar o candidato mais importante para ganhar uma pessoa que não tem voto? É um golpe, né? Ninguém em sã consciência pode aceitar uma coisa como essa, né? Isso é uma coisa que acontece na ditadura. Na ditadura, o cidadão vai lá e tira o opositor dele para ele concorrer sozinho. No Brasil fica disfarçado porque dá a impressão de que a direita não está concorrendo sozinha, tem vários candidatos e tal. Mas, na verdade, né, se o Lula sai fora, a direita ganha a eleição, né, como ganhou com o Bolsonaro. Quer dizer, é um golpe de Estado, é uma ilegalidade, é uma fraude eleitoral. O problema do Lula é não participar das eleições. Então, deveria ser ponto pacífico entre todos os setores que se digam democratas, não precisa ser socialista, revolucionário, nada. A pessoa que se diz democrata defender o direito do Lula a ser candidato, que é o que está em discussão nesse momento aqui. Muita gente fala, não, o Lula é importante, o Lula é isso, o Lula é aquilo, mas não está disposta, né, a se mexer para garantir
os direitos políticos do Lula, que foram roubados dele de uma maneira completamente criminosa. Bom, roubado já é um crime, né? Ele está sendo alvo, ele está sendo vítima de um crime. Nós tivemos o golpe em 2016, que tirou uma pessoa que havia sido eleita do governo, né? Depois nós tivemos a prisão ilegal, fraudulenta do Lula. Depois nós tivemos a eleição de 2018, onde o Lula poderia ter concorrido, né, sub júdice. Muita gente não sabe disso. Ele poderia ter concorrido normalmente. Né? Veja você que nessa eleição municipal, já que não é o Lula, né, é tudo gente que não tem importância, mais de 100 candidatos concorreram condenados e ganharam a eleição. Né? Dos vários condenados que tem aí, 100 ganharam a eleição. Agora está todo mundo discutindo se eles devem tomar posse, provavelmente vão tomar posse e a discussão vai continuar. Quer dizer, o Lula poderia ter, digamos assim, gozado da mesma prerrogativa legal. Ele poderia ter concorrido, ele poderia ter ganho a eleição. Só que o STF e o TSE decidiram, né, que ele não podia aparecer no programa, que ele isso, que ele aquilo, que ele aquele outro. Uma segunda ilegalidade. Caçaram outros direitos do Lula. Aí o PT tomou a decisão, na minha opinião equivocada, de trocar o Lula pelo Assad. Devia ter deixado o Lula enfrentado feito campanha. O Lula está na cadeia, estão caçando os direitos dele, deveriam ter tido mais coragem em fazer isso daí. E agora, né, nós temos uma nova eleição em 2022 e nós vamos para um novo golpe de Estado. Quer dizer, então a pergunta que fica aqui é o seguinte: a esquerda vai aceitar de cabeça baixa esses golpes de Estado até quando? Até quando que nós vamos aceitar aqui calados que meia dúzia de pessoas vão lá e fiquem manipulando as coisas para eles ganharem a eleição? A eleição municipal já foi uma monstruosidade que ninguém denuncia, o caráter profundamente antidemocrático. Agora, fazer a eleição presidencial sem o Lula é um escracho. É cuspir na cara da população. Todo mundo sabe que a Lava Jato foi um processo fraudulento. Tem até ligação com autoridades norte-americanas nesse negócio aí. É tudo baseado, já está provado. Agora saiu recentemente uma conclusão aí de que o Lula nunca foi dono do sítio do Atibaia, nada. O que já estava claro, né? Que o sítio não era dele. Eles tentaram mostrar que o sítio era dele, apesar da documentação não indicar isso daí. Não conseguiram, né? Quer dizer, o cidadão frequentou um sítio de um amigo, aí pronto. O sítio era dele. O negócio do apartamento é outra coisa monstruosa. Não dá, não é possível. Se a esquerda aceitar isso daí, seja em nome do que for, é uma capitulação monstruosa diante da ditadura que está se estabelecendo no país. Pode se preparar para não ter mais nenhum direito político, não ter mais nenhuma posição dentro do regime político, porque isso daqui, né, a hora que eles não gostam de um candidato, vão lá ter um candidato. Aí depois o pessoal fica que nem na eleição municipal, fala, vamos derrotar o fascismo na eleição. Se na eleição municipal tivesse em questão a derrota do fascismo, ninguém concorria contra o fascismo. Eles pensam que eles estão em qual país? Quando o negócio tem importância, como a eleição presidencial, eles vão lá e tiram o candidato principal. Né? É um jeito, se isso daí é lícito, a gente deveria aplicar em tudo. Corrida de cavalo, tira o cavalo mais veloz para ganhar o segundo lugar. Campeonato de futebol, tira o melhor time para o segundo ganhar. É absurdo isso daí. Tira o cavalo paraguaio, né? A gente falou muito isso na eleição municipal por conta do russomano. E é curioso que você defende, o PCO sempre defendeu que o PT deveria ter mantido o Lula na candidatura, né, com o nome do candidato, até o final, sendo que a maior parte, né, do campo progressista, difícil dizer a maior parte, mas boa parte do eleitorado, e aí até um eleitorado que foi, que não era bolsonarista, mas que era Ciro no primeiro turno, enfim,
defendia que o PT tinha que ter colocado o Haddad antes, né, para explorar melhor a campanha, para que ele, enfim, desistir logo do que não daria certo porque o Lula não receberia os direitos políticos e trabalhar melhor a campanha do Haddad para que ele tivesse chance de vencer o Bolsonaro, enfim. E o PCO sempre defendeu que o PT não mudasse sua narrativa, né, sempre fosse em defesa da candidatura Lula, assim como agora em 2022. Mas, Rui, é isso. Queria te passar para uma fala final de encerramento e te agradecer aqui pela presença de hoje. Não, eu só, brevemente, eu acho que todos aqueles que são contra o golpe de Estado estão confrontados agora com uma questão chave que diz respeito aos direitos democráticos. O Lula pode ou não pode ser candidato? Vamos supor que você não apoie o Lula como candidato, mas ele tem o direito de ser candidato, que são coisas diferentes, logicamente. Nós não vamos defender o direito só daquele candidato que nós vamos votar, que seria uma indigência política muito grande. Fica essa pergunta. Se você apoia o direito do Lula a ser candidato, então nós temos que mobilizar o país para que ele seja candidato. Porque esses malandros aí do STF, do TSE, do Congresso Nacional, eles não vão fazer nada a não ser que a gente force aí a entrada da porta, derrube a porta e passe por cima, senão nada. Pois é, cobrança acirrada tem que ser. É isso, Rui, valeu, obrigada por mais essa terça, obrigada a todo mundo que assistiu aqui a mais uma análise política com o Rui Costa Pimenta. É isso aí, gente, a programação continua, tem um programa começando agora às 5 horas, um tom de resistência com o Nego Tom, vai falar sobre a Igreja Universal em Angola. E depois tem o Boa Noite, daqui a pouquinho eu estou lá também, tem entrevista hoje com uma grande referência nacional na área de saúde mental para a gente falar sobre esse retrocesso do governo sobre o SUS. Valeu, obrigada.